Olá a todos que ouvem este podcast do programa Conversa Sem Chá. Eu sou o Olof Monteiro e a minha convidada para este episódio é a escritora e declamadora Noémia Soares da Silva, mais conhecida por Poetisa Incorrigível, a quem eu vou pedir que faça uma breve auto-apresentação. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade que me dá de passar então aquilo que é o outro lado da Poetisa Incorrigível. Eu chamo-me Noémia Soares da Silva, tenho 45 anos de idade atualmente, escrevo e declamo poesias há mais de 20 anos. Há sensivelmente quase 4 anos, decidi então abraçar esta minha carreira muito mais firme que antes. Bem, tem sido um prazer e eu auguro muito mais, não é, ao longo desse tempo e daquilo que eu tenho mostrado, que é o meu trabalho de poesia e como escritora também, auguro muito mais do que aquilo que vai passando nas telas e não só. Esta é a Poetisa Incorrigível, fazendo um pouco daquilo que é a minha introdução, desde pequenina então que eu escrevo as poesias e sempre declamei mesmo desde pequenina. Ora bem, por que do heterônimo Poetisa Incorrigível? Veja lá, querido, alguém que escreve e declama desde os 7 anos. A minha mamãe diz que eu não tinha ainda dentes e eu já declamava. Entretanto, eu fui viver muito cedo para a África do Sul para estudar na altura com meu esposo, que a alma dele descansa em paz, que é falecido. E lá eu nunca parei de escrever, nunca parei de declamar. E eu dizia sempre para mim, quando eu me lançar com o meu nome artístico, aliás, os meus amigos já sabiam lá na África do Sul, eu serei a Poetisa Incorrigível. Não incorrigível naquele sentido, perceba, mas por ter tido a coragem, a persistência, não é? Porque não é fácil. A poesia não era, de alguma maneira, respeitada em Angola, não é? E eu consegui me manter firme até hoje, então, razão pela qual eu mesma atribuí-me este nome de incorrigível, mas não naquele sentido que é o significado mesmo de incorrigível. E sempre digo isso em minhas entrevistas, incorrigível, porque acho-me uma pessoa bastante persistente, sou até hoje muito persistente, muito corajosa, e então eu sinto-me assim. Penso que este é um nome correto para mim. Além de Poetisa Incorrigível, também sou conhecida como a Baronesa do Amor hoje em dia. Como é que é o seu processo criativo? Planeias os dias, horas e lugares, ou contigo acontece tudo de forma natural? Geralmente tem acontecido tudo de forma natural e espontânea. Mas não posso deixar de dizer-te que eu gosto de escrever e declamar, criar tudo, às vezes na calada da noite. Eu posso estar a dormir e despertar de repente às 2 da manhã e eu escrevo das 2 até às 3 ou às 4, depende muito. Ao longo do dia, acontece muitas vezes momentos de inspiração espontâneos, assim, do nada. E quando dou por mim, lá está aquilo feito, criado com muito amor e muito carinho. É assim que normalmente eu crio as minhas poesias, não é? Em momentos espontâneos, em momentos de paz, em momentos alegres. Eu baseio-me em quase tudo. Quais são assim os temas que geralmente você desenvolve nos teus textos? Os temas normalmente são inclinados mesmo ao amor. Não quer dizer que eu não consiga fazer ou criar escritas, não é? Relacionadas a outras coisas, mas eu sou mais inclinada para o amor. Esta é a minha linhagem. Os temas sobre amor têm alguma ligação com as tuas experiências pessoais amorosas? Sim, alguns dos temas relacionados a
Há poesias ligadas mais ao amor. Tiveram a ver, sim senhora, com alguns momentos na qual eu passei, não é? E de certa forma criou-me uma inspiração que me fizeram então criar algumas dessas poesias. Alguns, sim senhora, não só em termos de relacionamentos pessoais ou enfim, mas é baseado em tudo, não é? A relação interpessoal com as pessoas, enfim, no geral é isso mesmo. Como é que lidas com a ausência de inspiração? Como eu resolvo? É engraçado isso, falta de inspiração, como eu resolvo? Bem, quando estou em momentos de pouca inspiração, eu procuro sempre acalmar-me e de alguma maneira em pouco tempo eu consigo inspirar-me novamente. E quando estou assim, eu isolo-me, não é? De um cantinho, gosto de ouvir música. A música também acalenta a alma, acalma-me, de preferência uma música suave, calma. Eu gosto. Posso também passear um bocadinho, sentar-me num parque, apanhar aquela brisa também do mar, ajuda-me bastante. E depois passa. Existem várias formas de acalmarem-me enquanto eu estiver num momento sem inspiração, que são essas que eu falei. Na tua introdução deixaste claro que para além de escreveres também declamas. Quais são assim os locais onde tens feito apresentações? Sim, eu declamo, eu faço um género de poesia cantante e normalmente apresento-me muito em casamentos, pedidos de noivado, eventos do género e não só. Atualmente não tenho um contrato fixo com restaurantes ou outros locais. Sou apenas uma poetisa que prefere fazer o trabalho, às vezes, né, em restaurantes, não é? Não estou ainda preparada para estar fixamente num local, razão pela qual até o momento eu ainda não tenho absolutamente nenhum contrato, nenhum vínculo com algum restaurante. Geralmente todos os restaurantes que já passei pelo Quilamba e não só, alguns deles em Viana, e Cacoaco também, tive um contrato, sim senhor, em Cacoaco há bastante tempo já, há sensivelmente quase 2 anos. Geralmente eu prefiro ainda fazer isso, porque tenho o meu outro lado da vida, além de poetisa, não é, declamadora, eu faço outras coisas, então não tenho fixamente um local, mas onde me apresento muito e bastante é em casamentos, pedidos de noivados e atividades do género, não é? Até mesmo com a polícia, bombeiros, quando é o dia mais ou menos da polícia, o dia dos bombeiros, coisas do género. São eventos que eu tenho me apresentado bastante, principalmente casamentos, noivados, surpresas, não é? É isso que eu tenho feito. A voz é um instrumento poderoso. O que dirias da sua? Bem, eu acredito que a minha voz tem poder, sim. Mas não é só a minha voz que tem poder, não é? Existem outros condimentos, né, que nos atribuem este poder. É como a forma como é passada a mensagem, o seu eu em si, porque nós devemos procurar sempre ter muito cuidado, sendo nós artistas e fazedores de poesia, daquilo que nós vamos transmitir para as pessoas, porque acabamos por ser o espelho dessas pessoas. Eu, pessoalmente, não faço poesias revolucionárias. Respeito quem faça, mas eu não gosto de fazer poesias revolucionárias. Eu sou uma poetisa mesmo, que primo mesmo por isso.
O meu foco não é poesia revolucionária. Eu posso transmitir em minhas poesias, do meu jeito, da minha forma, conforme eu tenho feito as minhas poesias, aquilo que eu quero, não é? Aquilo que eu almejo. Mas no meu eu existem outras formas de transmitir isso. Então eu penso que tenho noção, sim senhora, daquilo que tem sido a minha voz e não só, a minha forma de ser e o meu estar, aquilo que eu procuro transmitir sempre às pessoas, não é? Com o meu trabalho. Pertence a algum movimento literário? Sim, eu pertenço a um movimento literário, mas este movimento literário foi criado mesmo por mim. Devido ao trabalho que eu faço, granjeei muita simpatia de muitos jovens artistas que precisavam do impulso, não é? E ajuda. E então procurei criar este movimento literário que é atribuído com o nome de Movimento Literário Baronesa do Amor, Cultura e Artes, na qual eu sou a diretora-geral deste movimento e a líder máxima deste movimento. Gosto porque hoje há praticamente 2 anos que foi criado o movimento. Eu criei uma família. Alguns foram, mas outros se mantêm. Temos feito reuniões regularmente. Agora com a quarentena tivemos que parar, onde nós criamos mecanismos, formas de nós nos apresentarmos em palco, não só em restaurantes, conforme falei, mas a televisão, que tem sido um grande prazer. A televisão tem aberto bastante as portas para esta poetisa incorrigível e não só, para os meus filhos deste movimento literário. Como é que olha atualmente para a literatura angolana? Eu posso dizer que a literatura angolana vai desenvolvendo dia após dia. Nós já não estamos também na estaca zero. Nós hoje em dia desenvolvemos bastante. Temos muita gente na literatura. Posso dizer que estamos bem. Algumas coisas surgem, não é, negativas, mas nada que não se possa corrigir. Mas eu posso dizer que, no meu ver, nós estamos bem. Quais são os 2 últimos livros que teve a oportunidade de ler? Mário Pereira, Cacalunga, José Eduardo, intitulado Nação. Esses são os 2 últimos livros que eu estive a ler há sensivelmente 2 semanas. Ainda não terminei. Gosto desses autores. Como é que faz para passar o tempo quando não está a trabalhar? Nos meus tempos livres, geralmente, eu gosto de cozinhar, gosto de arrumar a casa, gosto de cuidar dos meus filhos, das coisinhas deles. Dá-me muito prazer, principalmente à minha mais nova, que só tem 9 anos. Gosto de dar atenção. Gosto também de lavar o meu carro. Adoro lavar o meu carro. Por outra, a poetisa incorrigível faz outras coisas. Faço também negócios particulares, não é? E nos meus tempos livres eu procuro então criar um espaço e mecanismo para poder cuidar dessas coisas todas. Sou alguém que gosta de estar numa dinâmica. Sou mesmo muito dinâmica. Eu não gosto de estar parada muito tempo num sítio. Eu sempre busco inovações. Enfim, eu crio sempre outras coisas, inovando sempre para que eu consiga então suprir algumas das coisas que eu quero, né? Alguns dos meus sonhos. Mas eu adoro ser amada pelas minhas filhas que ganhei no mundo da arte. Eu gosto muito de interagir com elas também. No geral, eu sou uma pessoa extrovertida e uma dona de casa, porque adoro fazer as tarefas domésticas. Não me sinto diminuída por tal. Gosto muito de fazer tudo, de tudo um pouco. Alguém já salvou a tua vida? Sim, caríssimo. Alguém já salvou a minha vida.
alguém que eu amo muito, que é irmão da minha mãe, o meu padrinho. Eu estive alguns anos atrás numa situação praticamente de vida ou de morte, onde acabei por perder uma filha no parto, e ele é uma das pessoas especiais na minha vida. Falar dele emociona-me bastante. Também já fui salva pelos meus pais. Esta foi, por acaso, a segunda vez. A primeira vez foi na altura que vivi na África do Sul, mas a última vez foi este meu padrinho, Osvaldo, que é a pessoa muito especial na minha vida. Então, desde já eu agradeço por ter tocado nesse assunto, que é algo muito comovente, e graças a ele a Poetisa Incorrigível também está aqui, graças à minha família toda, né? Mas eu tenho ele também como especial. Enquanto escritora, quais são os sonhos que já realizaste e quais são os que desejas realizar? Vou começar com os sonhos que eu almejo serem realizados. Primeiro, lançar o meu livro no mercado. Eu não tenho ainda nenhum livro. Segundo, lançar o meu CD de poesias, não é? É áudio, poesias cantantes. Terceiro, ser reconhecida também fora de Angola. Eu gostava muito que o outro lado do mundo conhecesse aquilo que é o meu trabalho. Pretendo levar a minha carreira adiante, se Deus ajudar, para fora de Angola, para que as pessoas percebam, não é? Quem eu sou? Quem é esta Poetisa Incorrigível? Sonhos da Poetisa Incorrigível, não é? Que ainda não foram alcançados. Um dos sonhos que realizei era atingir a meta de chegar a uma televisão e poder mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, que é o meu trabalho. Fruto do meu esforço, eu consegui passar pela maioria das televisões a nível da Angola. Gratifico-me bastante. Passei por quase todas as rádios também em Angola. Passei por algumas províncias. Então, eu posso dizer, isso também era um dos meus sonhos. Outro dos meus sonhos é poder criar um mecanismo para ajudar sempre alguns artistas, os artistas fazedores de artes, que muitos deles não têm mesmo condições. Eu não tenho muito para dar, mas do meu pouco eu quero procurar repartir sempre. Outra coisa que eu pretendo fazer, ações sociais, ajudar sempre também, estender a mão ao próximo, de alguma forma, com o meu trabalho, com outras pessoas também, fazer atividades, não é? Em alguns bairros, alguns deles, que só existe mais tristeza, que eles até esquecem a alegria de viver devido à criminalidade toda que vai existindo por esses bairros. Existem muitos outros sonhos ainda da Poetisa Incorrigível que não estão ainda realizados e que eu almejo, eu tenho a certeza, auguro que isto aconteça. O que é que os amantes da literatura, em particular os teus leitores, podem esperar da Poetisa Incorrigível? O que vocês podem esperar de mim é aquela poetisa assim que vocês têm visto, mas é uma poetisa inovadora sempre. Uma poetisa que vai continuar a caminhar fruto daquilo que tem sido o nosso esforço. Eu creio que nós merecemos. Vamos pedir a Deus que essa pandemia passe, porque muita coisa boa ainda pode vir. Vocês terão uma Poetisa Incorrigível sempre na linhagem que vocês conheceram, mas inovando cada dia mais. Pois bem, colocamos um ponto final nesta que foi a conversa com a escritora Noémia Soares da Silva, a qual eu agradeço por ter aceito o convite e auguro tê-lo em próximas oportunidades.